Andrés, olha, o sindicato acusa a Detran de levar informações falsas à justiça para tornar greve de servidores ilegal, querida. É isso, Oswaldo Maia. Começou ontem a paralisação, foi dito com muita clareza pelos sindicatos e servidores do Detran, de que tratava-se de uma paralisação. A soletre. Acontecendo hoje e amanhã, Oswaldo. Ontem, ou melhor, ontem e hoje. Ontem e hoje. Na sede do Detran, nas Ciretrans, no Viva, nos postos avançados. O presidente do Sindicato dos Servidores, Oswaldo Maia, ele vem se posicionando sobre isso ao longo dos últimos dias e chegou, inclusive, Oswaldo, nas últimas horas a falar que é um absurdo como o Detran utiliza o Poder Judiciário, nas palavras dele, de forma predatória para satisfazer seus interesses. Ele disse mais: um contumaz descumpridor de decisões judiciais, sendo duas somente na justiça comum, a vara de interesses coletivos e difusos e coletivos, diz que não há respeito com o desembargador, que foi induzido ao erro, Oswaldo Maia, e houve um atentado contra a toga do juiz. O presidente do sindicato está agora para conversar com a gente, está por telefone para a gente bater um papo e nos falar sobre este movimento, segundo dia da paralisação, agora com esta manifestação da justiça, né? Vamos conversar com ele, Francion da Silva Ferreira, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Oswaldo Maia, bom dia aos ouvintes do programa Diário Mais. E como foi bem explanado, nós estamos com uma paralisação, não há movimento grevista. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais e o Detran, agindo de má fé, levou ao Poder Judiciário como se fosse uma greve e induziu o desembargador a erro, a proferir uma decisão de suspender algo que não existe, que seria uma greve. Ô Francion, essa paralisação de 2 dias, que de certa forma nós temos que admitir, causa um impacto muito grande, como é que está sendo, como é que vocês estão lidando, principalmente onde aqueles que são mais atingidos, que é a população, que precisa dos serviços do Detran? Nós entendemos, né, naturalmente, as reivindicações de vocês, o Detran, nós entendemos a causa ou a motivação desse tipo de protesto, principalmente pelo histórico do que vem acontecendo com a categoria de vocês, mas em meio a tudo isso também tem a questão de um universo muito grande de pessoas que precisam de atendimento. Como é que o sindicato, como é que os servidores que estão participando desse processo, desse protesto, estão lidando com a questão dos serviços que deveriam estar sendo prestados para a população, Francion? Oswaldo, a categoria trata com muita seriedade essa questão. A paralisação já é uma medida extrema. Antes da paralisação, há todo um trâmite de negociações, de tratativas para tentar solucionar o problema. Nosso movimento, ele abrange até os usuários, porque a falta de água no Detran hoje, água potável para consumo, tanto por parte dos usuários, dos terceirizados, dos credenciados e dos servidores, é algo inadmissível. Então, falta água potável, problemas nos aparelhos de ar-condicionado, Francion, deixa eu só entender. Interditados. Francion, deixa eu entender. Água potável, água de beber, você está dizendo que não tem no Detran? Exatamente. Falta? Água de beber não tem água, no Detran não tem água, é geral. No Detran, as temperaturas, como são anunciadas em rede nacional, estão elevadíssimas e não tem água para o servidor, para o usuário, não tem copo, banheiro interditado. Então, isso fere as condições mais básicas do trabalhador. E nós lutando para resolver e nunca se resolve. Francion, eu me recordo que essa semana
a categoria chegou a ter uma reunião agendada para tratar sobre essa questão com o secretário de Planejamento, o secretário Vinícius Ferro. Vocês estavam aguardando uma resposta, essa resposta não chegou e por essa razão o movimento ele foi iniciado. Houve alguma atualização, uma tentativa de contato para que a situação chegue a um nível de conversa, de entendimento, de forma que o governo acate essas reivindicações, entenda a dificuldade que o trabalhador vem passando e o serviço seja normalizado o mais rápido possível? Andressa, realmente nós tivemos uma reunião com o secretário da CEPLAN, Vinícius Ferro. Ele, na ocasião, garantiu que até o dia 14 daria uma resposta. Não deu uma resposta. Nós estivemos lá manhã, tarde e noite nesse dia e não tivemos uma resposta, sequer uma satisfação. Então, iniciamos o movimento. Estivemos ontem novamente lá na CEPLAN. O secretário novamente não estava adjunta, não estava chefe de gabinete. Ou seja, nós estamos sempre tentando buscar uma solução, mas não há uma resposta, há uma omissão total. Então, se esse problema está acontecendo hoje, é a omissão total por parte do governo e, ultimamente, por parte do secretário Vinícius Ferro, que não nos recebeu, não nos deu uma resposta e no outro dia, no feriado, estava em uma partida de futebol, anunciando nas redes sociais, mostrando o descompromisso que tem com os servidores públicos do Maranhão. É uma situação extrema, nós sentimos pela sociedade que sofre com a falta dos serviços, mas, infelizmente, é o meio que nós encontramos de chamar atenção, porque em pleno século XXI, faltar água para o servidor, faltar água para o usuário, isso é o extremo. Não, se o Detran informasse lá, na ação judicial, que o Detran está faltando água, que os banheiros estão interditados, que não tem estrutura de trabalho, que falta material de expediente, um calor insuportável, não haveria qualquer magistrado para deferir uma liminar nesse sentido. Francion, essa situação é uma situação, um protesto de advertência, podemos dizer assim, mas ainda preocupado com a questão do cidadão, da obtenção de prestação de serviço, essa situação pode se agravar ainda mais, pode tender aí para uma greve mais prolongada, para um movimento mais prolongado, Francion? A decretação da greve, porque por enquanto é só paralisação, não é, presidente? Exatamente, na paralisação quinta e sexta, nós recebemos ontem a decisão, ela tem um prazo de 24 horas, na segunda-feira os serviços normalizam, mas se não houver a devida resolução dos problemas mais básicos inicialmente e ao atendimento da nossa pauta de reivindicações, que é muito simples, são apenas 2 itens, que é o reajuste do auxílio de alimentação e a extensão e equiparação da gratificação por atividade de trânsito. Se não houver um tratamento sério, um diálogo, nós encaminharemos sim para a greve. E quando for encaminhado para a greve, nós seguimos todos os trâmites legais, informando a sociedade, informando o Detran, mantendo 30% funcionando, anunciando com 72 horas de antecedência, quando se caminha para a greve. Mas no momento é uma paralisação de advertência, justamente para chamar a atenção das autoridades, da sociedade, que não é possível se trabalhar sem, no mínimo, água para consumo durante o expediente. Presidente, paralisação então mantida para continuar hoje como havia sido planejado? Paralisação mantida em todos os postos, Vivas, todas as Ciretrans e na sede da Vila Palmira, porque
reiterando, fomos até a Secretaria de Planejamento ontem e não encontramos ninguém que pudesse nos atender. Ou seja, não há nenhum compromisso em tentar resolver esse problema. Ao contrário, buscaram o judiciário de forma indevida para tentar inibir um movimento que é legítimo e que não tem nada a ver com greve. Greve é por tempo indeterminado e não é o caso. É uma movimentação pacífica, um protesto para que tenhamos as condições mínimas para desenvolver nossas atividades, para atendimento aos usuários. Os usuários reclamam bastante da falta de água, da falta de copo. Então, é um sofrimento que atinge a sociedade em geral. Sobre a nomeação dos aprovados em concurso, presidente, há alguma sinalização do que vai acontecer? Porque o sindicato chegou, inclusive, a dizer que um novo contrato de terceirização ilegal custa mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos e frustra o sonho de aprovados em concurso. Como é que está essa situação? Esses terceirizados de fato foram contratados, essa despesa já está sendo paga pelo governo, os aprovados no concurso, eles continuam à espera de serem chamados, não vão mais ser chamados? Qual é o tempo de duração aí deste concurso? Está para vencer? O que o senhor pode nos falar a respeito desse assunto? Tereza, como você iniciou sua fala, lendo o comentário, o Detran é um quanto mais descumpridor das leis, das decisões judiciais. Há uma decisão da Justiça do Trabalho que impede o Detran de contratar mão de obra terceirizada. O Detran, violando essa decisão, está contratando a empresa Sousandrid, ou melhor, já contratou, já saiu no Diário Oficial esse contrato, mais de 10 milhões, estão recrutando os mesmos terceirizados da empresa anterior, estão recrutando isso formalmente nas redes internas do Detran, que estão encaminhando os documentos, estão em fase só de regularização da documentação perante a Sousandrid, arranhando a imagem de uma fundação que tem credibilidade no Maranhão, por mero cabide de empregos, em detrimento de aprovados do concurso público, que vence agora em 2024. Ou seja, não nomeiam os aprovados do concurso público, mas contratam terceirizados, que são apadrinhados. Estamos se aproximando das eleições, então eles trabalham nesse ritmo acelerado para contratar esses terceirizados que são indicados políticos de forma ilegal e que a gente vem denunciando há muito tempo e as autoridades, infelizmente, não tomam uma decisão enérgica para proibir definitivamente esse tipo de ilegalidade. François, muito obrigado pela sua participação, por interagir, por nos manter informado desse movimento dos funcionários do Detran no estado do Maranhão. Só lamentamos que, por um lado, vocês estejam sendo tão desprestigiados, por outro lado, também a sociedade deixam de ter os serviços garantidos para exercer sua cidadania. Esperamos que haja bom senso, consenso para chegar a um acordo e se evitar que a sociedade pague um preço maior em tudo isso, François. Mas muito obrigado pela participação em nosso programa. Eu agradeço em nome da categoria. Mais uma vez, lamentamos esse problema que a sociedade tem que passar, mas é para um bem maior, é para um serviço de melhor qualidade, melhor estrutura e que o Detran arrecada o suficiente para manter um serviço de qualidade. Então a sociedade merece um serviço de qualidade, os servidores merecem uma remuneração digna, não é uma remuneração acima, é que garanta as suas necessidades mais básicas, o que não ocorre, porque os servidores estão há 10 anos com o salário congelado, 10 anos. Em 2013, o salário era de R$ 1.400, em 2023, o salário continua R$ 1.400. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. São 7 horas e 12 minutos, daqui a pouco no nosso...